Breve. Breve. Então, o desafio, né, de você sair a estudar a universidade, ela começa de casa. Às vezes a gente não está preparado, né? Então, assim, a gente tem um contato direto, né, com a natureza, e às vezes a gente não consegue lidar com algumas questões que não é planejado, né? Então, uma das questões também é a chuva, né? Que quando a gente sai dentro de casa e às vezes chuva, mas você tem compromisso de estudar, né? Chegar lá na universidade, né? Então, é um desafio que começa dentro de casa, né? Então, assim, a gente precisa se adaptar a esses desafios, né, que estão no dia a dia, no cotidiano, né? Daí da saída da aldeia à universidade. Então, se percorre a distância, a chuva, sol, e às vezes até quando você sai, às vezes a gente sente até medo, né, de sair da aldeia, e porque você pega uma estrada que às vezes não tem, você não se sente seguro, né? Você tá lá vulnerável, né? Ou algum tipo de exposto a algum tipo de violência, né? E é um desafio, né? Dentro da estrada para a universidade, a gente, até chegar na universidade, a gente passa por muitas dificuldades, né? Então, assim, a gente às vezes até própria, você se distancia, né? Às vezes o tempo de talvez você fazer dentro da aldeia, de trabalhar na roça, ou, né, fazer com que as coisas aconteçam da parte do cotidiano, do seu dia a dia, você deixa de fazer para estudar, né? Então, assim, às vezes tem muita gente que fala, questiona que o indígena recebe bolsa. Mas se você analisar, às vezes o indígena deixa de fazer aquilo lá para ficar lá, mas ao mesmo tempo se torna vulnerável, economicamente, socialmente, culturalmente, né? Então é um personagem, é um perfil que você cria, né? De um, de um estudante que às vezes a gente não está muito adaptado, mas ao mundo que a gente sai da aldeia e vai para o mundo da universidade. Ali é um choque, né, cultural, social, econômico, né? Então, assim, é um desafio que às vezes torna você vulnerável em todo sentido, no sentido geral, né? Como pessoa, como indígena, né? Então, assim, você se adapta a uma cultura que não é o seu, mas você se torna às vezes vulnerável, e muita gente não consegue permanecer por conta dessas dificuldades, dos desafios, né?
É um desafio, né? Então, assim, às vezes a gente sai de noite e vem na escura, né? Então, andando de bicicleta. E quantas vezes a gente já chorou na estrada, né? Vindo, ah, por que que eu não tô chegando rápido? Então, assim, às vezes tem esse sofrimento que às vezes se torna só pra mim, né? Dentro, e às vezes ninguém, quando eu chego lá na faculdade, acho que todo mundo me vê, ah, e veio, chegou, tá bem. Só que isso te marca por dentro, né? Então, assim, é o que às vezes eu falo. Quando um indígena se forma, não é a história dele, é mais profunda, mais do que um não indígena. Porque ali ele lutou contra si mesmo de permanecer, né? Então, assim, mas também é uma, é uma questão que nos torna crescer, né? De se adaptar a esse novo mundo, né? E não podemos deixar de destacar que para a mulher indígena é mais difícil ainda, né? Porque às vezes ela também tem família, às vezes, né, cuida da família, né? E às vezes ele tem a mulher indígena às vezes tem uma afetividade muito grande, né, com a familiar, né, como a gente também, todo mundo tem. Mas é um desafio, né, de todos os sentidos, né? A minha maior dificuldade é de deixar as famílias aqui na aldeia e ficar à distância deles, estudando, e passar maior tempo à distância dele também. E fica muito difícil para mim, para eu, ah, tipo, eu divido os tempos. Deixar com eu ficar com as famílias, estudando. E eu acho que essa é a maior dificuldade mesmo, a minha, que eu estou passando. E o meu sonho é estudar, né? Terminar, conhecer alguma coisa, um novo conhecimento, e trazer para cá, compartilhar com eles, com a comunidade, e trazer aqueles conhecimento novo que eu estou me adaptando lá. Tem dia que eu fico até, tipo, me refletindo, para que eu estou aqui, longe das famílias, que eu tenho a família mais importante para eu cuidar deles lá, quer dizer, aqui. E lá é a distância que eu tô. Eu tenho que enfrentar tudo. A, a correria, o a estudo. E eu tinha que vir para cá toda semana para eu estar com eles aqui. Eu, eu me esforço demais para me chegar até aqui e depois voltar. E essa aí é a minha maior dificuldade. Tem muito, tem muito. Mas ele me incentivou muito. E eu agradeço a ele por me incentivar. A minha mãe também, a minha família todinha me incentivando para eu estudar, ver se eu consigo alguma coisa, tipo, trazer para minhas famílias, quer dizer, principalmente para minhas filhas, para eu mostrar o que eu passei, a maior dificuldade que eu passei e o final, no ponto final, e, e eu lá na frente, lá, me formando. Esse aí é meu maior sonho que eu quero ver eu crescendo um pouco. Amor, então eu tinha falado que a academia sempre existiu no povo xerente, mas de outra forma. Então, a academia de aprendizagem na nossa sempre surgiu. A universidade seria o ARAN, onde são divididos os conhecimentos. E o anciã seria o nosso professor, onde ele passa de gerações para gerações esse conhecimento do povo xerente. Então, para vocês
para a gente entender que lá tem um meio educacional sempre existente, né, de ensinamento. E não é fácil, né, de você compreender tudo da natureza, de pintura, de pessoa por pessoa, ali já é uma aprendizagem. Então, até para a gente entender que o meio educacional, essa nova adaptação é outro conceito. A nossa também é outro conceito. Então, assim, a dificuldade ali você consegue entender de a gente, o tanto que a gente fica meio confuso, né? Quando a gente tem contato com outra cultura, né? Tipo, eu vou, tipo assim, eu quero conhecer essa cultura, mas assim é difícil a gente ficar no sentido equilíbrio, né? Então, às vezes a gente busca muito, né, fora, né, que é uma forma de adaptação, é uma forma de sobrevivência, né? Então, tipo assim, hoje a gente não tem o mesmo caso, né, o mesmo fartura que a gente tinha antigamente. Então, assim, a escassez também torna vulnerável, né, a um povo, né? Então, assim, é um desafio de várias questões de pressões, né? E é um povo resistente. O povo Aquém é um povo resistente que está aí com a cultura, que está com as suas falas, que está com as suas tradições, suas traços culturais, né? Suas manifestações culturais. Não é só a minha história, é a história do Romário. Não, é a história do Romário, é a história de muitas mulheres indígenas acadêmicas, né? A história de muitos indígenas que tá aí no dia a dia, né? Então, a ponto de desistir, alguns infelizmente não conseguiram por conta dessas dificuldades, né? Então, assim, o dia a dia para nós, quantas vezes a gente já vem na estrada, né? Chorando, às vezes, eu vou desistir, não consigo, né? Então, assim, mas é um desafio, né? É um desafio que às vezes você também passa fome. Você não vai negociar, não, porque você passa fome às vezes, né? Então, assim, é um desafio muito grande, né, de você. Mas hoje a gente, quando sai, a gente de alguma forma você tá lá, né? Você tem diploma, você tem tudo, né? Então, assim, tem uma história que também eu nunca esqueci, foi a minha avó, a avó da gente é sábia, né? É muito sábia, assim. Os ancestrais, assim, os mais velhos, anciãos, né? Os indígenas, assim, são sábios. Porque são vidas vividas que eles tiram como experiência, né? A minha avó, ela trabalha muito na roça, né? Cresci com eles também trabalhando, né? E aí é uma palavra que me marcou muito. Até hoje eu levo para mim, para a vida, né? E para reproduzindo para os outros, né? Para os outros coapté, né? Que a gente precisa estar preparado para tudo, né? Que às vezes o mundo não é a gente que domina, é o que chega de repente, né, para nós. Então você se adapta com as dificuldades, com o desafio, né, com o do dia a dia, né? Então ela falava assim que é, Sroasdé é o meu nome de Sroasdé, você precisa estar pronto. Você precisa aprender duas culturas. Você precisa aprender a estudar, você precisa estudar, mas você precisa aprender a trabalhar na roça também. A nossa, que é a cultura nossa também. Sabe por quê? Porque um dia você pode até estudar, mas e aí se não tiver emprego? Mas aí você sabe trabalhar. Entendeu? Então, assim, isso me marcou muito, né? E é um marco que realmente funciona na prática, né? Então, se eu não conseguir trabalhar, tipo formal dos meus indígenas, eu consigo fazer. Assim, ao aprender, eu consigo cultivar, eu consigo produzir, né? O que eu sempre faço, né? Então, eu estudava, mas eu sempre trabalhei na roça, sempre plantei, né? Faz parte, né? Então, assim, passar por geração para geração. Matumi, ave, 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 te canto animdo, aquém, aquém. Te canto animdo, aquém, aquém. Matumi, ave, 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 te canto animdo, aquém, aquém. Te canto animdo, aquém, aquém. Harada no crei, hey, vatoza, iniko.
Areda no cre, hey, otoza, finiko. Areda no cre, otoza, finiko. Areda no cre, otoza, finiko.